São tantas as dúvidas. Social Soluções explica. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Spezin, trabalho com graduação de Direito, Serviço Social, Psicologia, com pós-graduação e com formação na área com os atores do Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente. Eu hoje vim conversar com vocês um pouquinho sobre uma palavra que nós temos repetido em algumas formações, aparece nas pesquisas, né, não só nas minhas, como de outras pessoas também, que é o chamado adultocentrismo. Bom, a palavra já significa, né, que nós estamos pensando nos interesses e nas perspectivas, no modo de prospectar, né, do mundo adulto. Em relação a quem? As crianças e adolescentes. Esse assunto interessa para nós todos e todas que trabalhamos dentro do sistema de garantia de direitos, mas também para pais, mães, né, de modo geral, amigos, pessoas que podem também proteger e podem influenciar na vida de crianças e adolescentes. Bom, no sistema de garantia de direitos, então, quando a gente pensa em adultocentrismo, com que tipo de atores, com que tipo de instituições a gente está pensando, que está conversando aqui? Todos que trabalhamos nas políticas sociais, leia-se educação, saúde, assistência social, tanto na ponta quanto na gestão, no monitoramento, nos diagnósticos, enfim, do nosso território. Nós estamos pensando nos conselhos tutelares, nos conselhos de direitos da criança e do adolescente, nos conselhos setoriais de saúde, assistência social, educação, segurança. Nós estamos falando muito também do sistema de justiça, né? Por que não? Na verdade, assim, as equipes técnicas e as pessoas também formadas em direito e concursadas, como são assessores, são promotores e promotoras, são juízes e juízas, além das nossas equipes técnicas já mencionadas, que contêm o pessoal com formação em serviço social, em psicologia, enfim, quiçá em pedagogia, nós gostaríamos, né? Mas vamos assim caminhando e imaginando também que nesse sistema as polícias são muito importantes. A polícia civil, a polícia militar são aquelas que concretizam a segurança do cidadão ou da cidadania. Imagine então em relação à criança e adolescente, né? Então, quando a gente fala em adultocentrismo, a gente está falando em quê? Está achando um problema os adultos serem importantes no campo da proteção à criança e adolescente? Não, porque realmente o mundo adulto tem uma responsabilidade em relação ao presente e ao futuro de meninos e meninas, né? A nossa geração é responsável pelas gerações mais novas, isso é lógico, em vários aspectos. O que ocorre é que o fenômeno adultocentrismo, esse sim, é um problema e nós gostaríamos de enfrentar e trazer para o debate. Tá? Existem algumas formas de nós exemplificarmos adultocentrismo. Vamos, por enquanto, nessa nossa conversa aqui mais rápida, mais concentrada, vamos, por enquanto, trazer o exemplo do afastamento de meninos e meninas do lar, tá? E também da possibilidade, né, de colocação em família substituta, muitas vezes na forma de adoção. Esse realmente é um campo muito amplo, eu abri um leque grande aqui, mas para a gente realmente olhar de fora essa relação, né? Muitas vezes, quando a gente decide pela colocação em família substituta, a gente pode até esquecer que em algum momento houve o afastamento do lar, por algum motivo. Aí a gente vai pensar, mas foi errado? Isso foi adultocentrismo? Não. Em tese, não. A proteção integral, a lei em vigor, prevê o afastamento do lar em casos excepcionais e, inicialmente, provisoriamente, para a proteção de meninos e meninas, buscando melhorar a funcionalidade do lar de origem, né? Melhorar essa dinâmica ou mesmo afastar agressores do lar, se for o caso, existe previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente em relação ao assunto. E, em alguns casos, realmente a gente fica em muitos debates, e eles são bastante lógicos, né? Até quando, aquela pergunta, até quando a gente investe nessa família de origem e quando a gente decide pela colocação em família substituta, seja na forma de guarda, tutela, ou na mais definitiva, que é a adoção. Então, o adultocentrismo, ele
ele é um fenômeno que coloca o interesse, como eu já falei, o olhar, as finalidades, os objetivos dos adultos em primeiro lugar, em detrimento do interesse da criança e do adolescente. Então, isso tem que ser sempre uma constante, uma preocupação. O exemplo da adoção, que é a modalidade de colocação em família substituta mais radical, mas ela é definitiva, ela é irrevogável depois da sentença, serve como um pequeno exemplo, né, e uma forma de reflexão para nós que trabalhamos na área. Por quê? Porque a adoção realmente, quando ela no seu primeiro formato, que é na antiguidade clássica, nas culturas romana, hindu e grega, ela realmente veio com a finalidade de manutenção das famílias, do legado, do patrimônio, inclusive das questões religiosas, né, para que você pudesse garantir o culto à sua alma, né, depois de falecido, né? Enfim, essa é uma questão cultural muito diferente do que a gente está acostumado, e a gente hoje não vai trazer aqui uma crítica muito demorada sobre isso, porque isso é de outro tempo e de outro espaço, enfim, né? Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, a legislação, a cultura que se pretende construir é de proteção integral à criança e ao adolescente. Então, a adoção, ela serve para garantir convivência familiar e comunitária de qualidade para a criança e adolescente, em suma, felicidade, maior possibilidade que a gente puder, né, alcançar de felicidade para meninos e meninas, segurança, né, fortalecimento. Então, alguns números, né, em relação à adoção têm preocupado todas as pessoas que trabalham na área, né? São números, em algumas situações, de desistência dentro do processo que é prevista, porque, claro, que se ainda não tiver sentença, é possível que pretendentes a adotantes, ou seja, os adultos, desistam. Então, em tese, isso está previsto, mas há algumas situações muito específicas com prova que têm gerado o dever de indenizar se ficar, como eu já disse, provado que houve realmente algum tipo de lesão, algum tipo de vitimização desses meninos e meninas. Há algumas decisões, mas, claro, o principal, o que tem mais preocupado é o índice de devolução. É um termo muito ruim, assim, pesado, ninguém gosta, mas nós temos insistido em usar para poder realmente dar o tamanho, a seriedade, né? Porque devolução parece que é uma coisa e não é um sujeito, não é uma pessoa. Então, a gente tem trazido para pensar um pouco nisso. Como é que a gente poderia, qual seria a estratégia, então? Sabe, fazer o estágio de convivência com acompanhamento de qualidade, as equipes técnicas tendo oportunidade sempre de discutir as práticas, discutir com magistrados, com promotoria, com defensoria, o melhor interesse da criança e do adolescente, né? Muito importante, o curso psicossocial previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para pretendentes à adoção ser de qualidade, a habilitação desses pretendentes ser muito também criteriosa. Então, assim, não é uma questão de adiantar os processos de adoção, é uma questão de qualificar os processos de adoção. Assim a gente consegue enfrentar adultocentrismo, enfim, e realmente pensar que, não, a adoção é para menino e menina, não é para nós que somos adultos termos aí respostas às nossas questões, aos nossos desejos. É claro que vamos acabar tendo, né? Isso tudo faz parte, mas a gente tem que saber que o que nós estamos fazendo é sério, envolve outra história, outra vida, né? E um interesse bastante vulnerável e que deve ser protegido, tá bom? Eu entrego, assim, hoje essa reflexão, peço que me deem devolutivas e tragam outros exemplos para nós aqui da Social Soluções e a gente segue nesses debates, então. Um grande abraço e até a próxima.